Olá, turma! Vamos hoje falar sobre linguagens e códigos. Vamos nos deter na competência 4 dessa área. O que diz a competência 4? Vamos lá. Diz o seguinte, que o aluno, o estudante, o candidato, deve compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Aí você diz assim, Rita C., tudo isso é tão abstrato para mim. Eu não entendo bem essas competências de linguagens e códigos, não entendo bem as suas habilidades. Vamos com calma. Nós vamos observar conceitos importantes e vai ficar tudo na sua mão. Vejam bem, quando se fala em arte como saber cultural, o que se quer dizer? Por que, turma, a arte é um saber cultural? Nós precisaremos discutir isso. Por que também a arte é um saber estético? Porque a arte gera significação. Porque a arte integra a organização do mundo. Tudo isso será entendido daqui a pouquinho e cada habilidade vai ser entendida e treinada. Então, fique tranquila, fique tranquilo, que vai ficar tudo fácil. Vocês vão se familiarizar com essas habilidades da competência 4. Vejamos. A palavra arte deriva do latim ares e tem algumas significações, como a de técnica, habilidade. Eu posso, por exemplo, dizer que alguém tem a arte da culinária, porque eu acredito que aquela pessoa tem a técnica, a habilidade de fazer bons pratos. Eu posso dizer que alguém tem a arte da costura. Essa arte não é aquela arte que vem trazendo sentimentos, percepções do mundo. Então, é uma arte mais no trato da artesania. Vamos continuar. A palavra arte também pode significar um produto resultante de uma expressão particular e simbólica de emoções. Como eu faço na arte a expressão das minhas emoções. E é isso que mais vai nos interessar. Vejam bem, expressão particular e simbólica. Rita C., particular eu compreendo. Como você, Rita C., vê, por exemplo, uma situação social ou política ou econômica e retrata isso na sua arte. Como eu, que vejo a sua arte em um museu, por exemplo, entendo também o que está nessa arte expresso. Essa é a expressão particular, porque quando você visualiza uma obra de arte, você também a recompõe. Então, essa expressão não é só do artista, mas também do receptor. Então, a expressão particular da arte. E por que simbólica? Porque a arte nunca será a fotografia exata de um fato, de uma cena, de um cenário, de um sentimento. A arte vai ser produto de uma forma particular de compreender aquela cena, de compreender aquele fato, de compreender um sentimento. E quem vira essa arte também vai trazer impressões próprias e vai inserir essas impressões na maneira de entendê-la. Então, essa arte tanto é expressão particular do autor, como é expressão particular do receptor. Então, há uma coleitura da arte. E simbólica, porque ela nunca será a expressão exata de nada. Ela sempre será uma substituição de algo. Será um símbolo de emoções do artista. E, posteriormente, eu acrescento do receptor. Então, aqui nós vamos conversando sobre esses elementos, vai ficando tudo mais claro. Em seguida, nós dizemos que essas emoções vêm de quê? Vêm da nossa memória. Se eu vejo, por exemplo, no museu ou em qualquer outro lugar, um quadro que tenha uma figura campestre, e eu vivi no campo até muito tempo de minha vida, eu vou ter uma forma de olhar para esse quadro que outra pessoa que não conhece o campo vai ter.
Essa pessoa que não conhece o campo, certamente não sentirá saudade quando olhar para esta arte, ou não sentirá repulsa. Ela sentirá surpresa, tudo indica. Eu, que tenho já uma vivência no campo, vou entender essa arte de uma maneira diferente. Inclusive, vou trazer elementos da minha memória no momento de olhar para a arte. E vou também até recuperar a memória por causa dessa arte. Então, vejam, eu tenho expressão simbólica, advindas de quê? Da memória, de quem escreve, de quem pinta, de quem faz uma escultura, de quem dança, e também de quem lê, de quem vê a escultura, de quem vê a pintura, de quem assiste a uma dança. Então, a percepção de si mesmo e ou do outro. Nós temos aqui também a visão da sociedade e do mundo, nas obras de arte. É possível, com um olhar atento, perceber valores sociais, valores humanos, valores do mundo. Então, a obra de arte simboliza muito de nós, muito do outro, muito das nossas cidades, muito das nossas sociedades, muito dos nossos anseios, muito dos nossos desejos, que são os anseios, claro, muito da nossa memória, das nossas insatisfações, dos nossos medos. Então, a obra de arte simboliza emoções. Entendido, gente? Então, é muito importante compreender a arte como esse objeto que gera tais sensações. Visão da sociedade, visão do mundo, visão da minha cultura da minha família, da cultura da sociedade em que eu vivo, da cultura coletiva. Também mostra muito da minha imaginação, das coisas com que eu sonho, dos desejos que eu tenho, e até mesmo pode revelar uma falta de compreensão de algo. Olha que paradoxal. Eu posso muito bem pintar um quadro que demonstre para quem o vir, e até para mim também, se coincidir, uma situação de confusão mental. Uma situação de completa ou quase completa fuga da observação da realidade. De uma cabeça, de um cérebro, por exemplo, que está em angústia existencial. Então, a arte, gente, é uma revelação do artista. É uma revelação das visões do artista sobre a sua família, sobre as pessoas, sobre a sua sociedade, sobre o mundo inteiro, sobre os seus sonhos e muitas vezes até sobre o que ele nem sabe que tem. Eu posso, sem nem perceber, de forma automática, colocar na obra de arte minha sensações profundas, lá do meu inconsciente, lá do meu subconsciente. Então, gente, a arte é algo riquíssimo e realmente é um caminho bem complexo de avaliação, de análise. Turma, a arte é um elemento polissêmico. O que significa isso? Pode ter várias significações. Você pode olhar para o quadro campestre e sentir algo diferente do que eu sinta quando o vir. Então, é polissêmica, pode gerar significados diferentes para as pessoas. O próprio artista, quando olha para o seu quadro, no dia em que o pinta, pode ter sentido algo, no dia em que o viu já pintado, pode já ter uma nova visão. A arte é multissignificativa, plurissignificativa, ela pode ter diversos significados. Eu não estou dizendo, gente, que ela vai ter o significado que você quiser, mas ela vai ter muitas possibilidades de significado. E ela agrega, então, imagens multifacetadas, as quais são recriadas por receptores e neles produzem efeitos diferentes, como eu já comentei aqui sobre o efeito do quadro campestre que eu dei como exemplo. Bom, revelando e transformando identidades, culturas. Rita, se essa parte eu não entendi, não. A arte revela identidades? Revela. Ela transforma identidades? Transforma. Imaginemos que eu nunca tenha me preocupado com as vítimas das grandes secas. Imaginemos que eu nunca me ative a esse tema. E um dia eu vi um quadro que me trouxe um mal-estar muito grande, porque eu vi pessoas pintadas nesse quadro em uma situação desumana. Eu vi pessoas esqueléticas carregando crianças desfalecidas nos braços, eu vi animais esqueléticos,
muito debilitados. E isso me despertou um mal-estar, me despertou empatia por essas pessoas e por esses animais também. Então, a arte pode transformar identidades. Eu, Rita C., que nunca tinha me preocupado com esses grupos que são sofredores, né, por causa de um fenômeno climático, quando passo a ver aquela arte, posso sim, agora, ter uma atenção maior a esse tema. Posso até tentar fazer algo por essas pessoas. A arte pode me transformar. Então, a arte é transformadora, a arte é reveladora da identidade de alguém, porque quem pintou esse quadro que eu acabei de sugerir tem uma identidade revelada. Mostrou para quem viu o quadro que é um pintor, uma pintora, que tem sim uma sensibilidade voltada para esse grupo, que tem uma empatia por essas pessoas que sofrem com a seca. Então, tanto ela revela as identidades, como ela transforma identidades. Entendido? No momento em que eu olho para um quadro desses e ele não me gera qualquer sensação, eu sou indiferente a ele, essa indiferença também revela a minha identidade. Então, gente, a arte revela e transforma identidades, transforma também culturas e transforma o mundo, é claro. Ah, mas que exagero, transforma. Transforma porque a arte é reveladora. E ela, alterando o ser humano, altera o mundo. Afinal de contas, o mundo se faz de seres humanos. Então, de repente, eu posso ter acesso a uma arte que me mostra uma realidade vivida num dos países árabes. E aí? Será que eu não passo a ter maior sensibilidade a partir dessa arte, pelo que ocorre nos países árabes? Então, isso transforma o mundo. Essa arte que pode realmente trazer uma transformação de tantas pessoas, pode trazer em seguida ações dessas pessoas. Então, a arte transforma o mundo. Entendido, gente? Então, a reflexão sobre arte. Essa reflexão tem a sua importância. Afinal de contas, esses aspectos são trabalhados nas habilidades e nas questões do Enem. Então, vamos aqui agora ver as habilidades da nossa competência 4. Antes, porém, vejamos um pouco sobre arte e estética, porque em relação à cultura, nós já discutimos. Vamos ver. No que diz respeito à arte como saber cultural, as palavras supracitadas, ou seja, o que nós acabamos de ler, já o permitem entender. Então, essa parte está feita. Agora, nós vamos falar sobre estética. Um pouquinho, claro, né? Então, gente, nós estamos aqui trabalhando com conceitos da competência. Vejam bem, como saber estético, compreensão mais recente do termo, de meados dos anos de 1750, né, veio com o filósofo Alexander Baumgarten. A de que a visão estética de algo é uma visão obtida através dos sentidos. Conhecimento sensível. Imaginemos que eu seja uma pessoa cega e que eu toque uma obra de arte e dali eu tire as minhas sensações, as minhas considerações. Dali, esse toque faça que eu sinta algo. Pode ser repulsa pelo que eu toquei, pode ser interesse pela maciez ou pela aspereza do objeto, algo relativo ao tato, não é isso? Pode ser que eu ouça algo e ouça, por exemplo, uma peça de teatro e isso realmente me traga sensações. Pode ser que eu veja e isso me traga sensações. Então, a arte chega a você pelos sentidos. A arte chega a você pelos sentidos. A estética se desenvolve a partir dessa compreensão como um estudo das formas de arte, de seus processos criativos e de suas relações com os cenários sociais, éticos e políticos. Quais são as formas de arte? Quais seriam essas formas de arte? Temos tantas formas de arte, vamos discutir essas formas, inclusive nas habilidades. Temos os processos de criar essas artes. Por exemplo, como se cria a arte poética?
Como se pode criar uma xilogravura? Quais são os processos de criação? Como se pode criar uma escultura? Com que materiais? Por que procedimentos? Será que eu preciso separar um material específico, tratar esse material e deixar secá-lo, por exemplo, ao sol? Dias depois eu posso usar esse material colocando em mistura com outro. Que elementos eu vou usar para manipular esse material? Quais são os processos de criação da arte? Ou será que o meu processo de criação passa pelo meu isolamento? Será que o meu processo de criação passa pelo meu contato social, como muitos cronistas fazem? Se levantam pela manhã cedinho, como dizia Rubem Braga, vão comprar o pão, vão comprar o jornal, na verdade, com interesse de ouvir os comentários de outras pessoas, com interesse de interagir com essas pessoas, e ao retornarem às suas casas, tem a matéria das suas crônicas. Então, qual é o meu processo criativo? Eu me isolo para criar? Ou eu prefiro fazer contato para criar? Ou eu escuto música para dali começar um processo poético? Ou eu faço entrevistas com alguém para dali escrever o meu romance? Qual é o meu processo criativo? Isso passa, claro, pela subjetividade de cada artista, né? Tanto em relação à arte com as palavras, como em relação à arte com a pintura, com a escultura, com a música, com a dança. Então, nós precisamos entender que a arte depende de processos criativos para ser produzida, e existem muitas formas de arte. Essas formas de arte e os processos utilizados para a sua criação se relacionam com os cenários sociais, éticos e políticos, evidentemente. Então, é essa a observação sobre estética, sobre a relação entre arte e estética. A estética se volta para a avaliação dos tipos de arte e dos seus processos criativos, como aqui bem se disse, e mantém uma relação com os cenários sociais, éticos, políticos. Vamos ver. As habilidades chegaram, turminha. Vamos lá. Habilidade 12. Reconhecer diferentes funções da arte. Então, se isso aqui é tão importante, verdade. Reconhecer diferentes funções do trabalho e da produção dos artistas em seus meios culturais. Turma, eu sei que tem seu caderno aí, não tem? Anote. Vamos dar aqui alguns exemplos de funções das artes. Em 1700 e tarará, uma escritora Árcade, eu estou aqui fazendo uma conjuntura assim, hipotética, né? Claro que eu não fui escritora Árcade, 1700 e tanto, imagina. Mas imagine que eu era uma escritora Árcade, que eu fosse uma escritora Árcade, e eu usei a minha arte com uma função: atacar a coroa. Que coroa? Portugal. Porque o Brasil era colônia de Portugal. Então, a função da minha arte era denunciar o que Portugal fazia contra o Brasil. A que Portugal submetia o Brasil? Eu usei a minha arte para denunciar, por exemplo, a derrama, a grande cobrança de impostos que Portugal fazia contra nós. De repente, eu não sou mais uma escritora Árcade, sou uma escritora barroca. E aí, como barroca, eu usava a minha arte para revelar o grande dilema existencial em que eu vivia. Eu não sabia se eu deveria ser extremamente religiosa e esquecer os valores mundanos, ou se eu deveria gozar dos valores mundanos também. Se eu deveria ter um equilíbrio, ou se eu até deveria abandonar qualquer valor religioso. Então, eu expressava pela minha arte a minha inquietação. Isso, gente, também é uma função da arte. Expressar o eu do indivíduo, o que ele sente. Ou denunciar um fato social, ou denunciar um fato político, ou simplesmente avaliar, não denunciar. Ou simplesmente deleitar. Não, Rita, se a minha arte foi feita para alegrar, perfeito. Não, Rita, se a minha arte é feita para a minha própria alegria, porque enquanto eu escrevo, enquanto eu pinto, eu lembro pessoas que me fizeram muito bem. Então, gente, a arte pode ter muitas funções. Pode ter uma função engajada, que é aquela de denunciar,
aspectos, né, que são prejudiciais a uma sociedade. Pode ter uma função pedagógica, por exemplo, ensinar algo, orientar para algo. Pode ter uma função lúdica, que é a de animar, de alegrar. Pode ter uma função reflexiva, para extrapolar os sentimentos, as inquietações, as angústias. Então, a arte pode ter tantas funções. Rita, se pode também ter a função de gerar divisas, dinheiro? Pode. Mas, para ser arte, precisa ter o seu elemento particular, como nós vimos em slide anterior. Precisa ter aquele elemento particular, expresso de uma forma que demonstre uma intenção, uma emoção, de que modo venha, né? Então, essa é a habilidade 12, em que nós vamos observar que funções teve um quadro, ou que função, se for só uma, que função teve um poema, um romance, uma crônica, um conto, uma escultura, que intenção havia por trás? E que intenção tinha relação com a cultura do meio que o artista vivia quando produziu? Então, é isso. Habilidade 13. Na habilidade 13, fala-se em analisar, é diferente de reconhecer. Olha os verbinhos aqui, gente. Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. Tá bem? Nós vamos analisar quadros, analisar escritos, analisar esculturas, como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. Entendido? E na habilidade 14, nós vamos reconhecer o valor da diversidade artística. Da diversidade, essa palavra é muito importante aqui. Reconhecer o valor. Nunca você vai assinalar no Enem uma opção, uma alternativa que punha uma arte acima da outra, que diga que ela é superior. Jamais você marcaria uma alternativa que dissesse, por exemplo, que a arte Árcade é superior à barroca, ou que a arte parnasiana é superior à romântica, ou que a arte produzida na Europa, no país X ou Y, é superior a uma arte produzida por nossos indígenas aqui na Amazônia. Não pode haver preconceito linguístico. Cada arte vai ser produto do ser que a produziu, da sociedade em que ele vive, das experiências que ele já teve, das vontades que ele tem, nunca realizou, ou já. Então, a diversidade precisa ser respeitada. O valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Então, gente, nós precisamos respeitar a diversidade artística. Nós não podemos dizer que uma peça de teatro é superior porque foi realizada no Teatro Municipal de São Paulo e outra que foi realizada numa calçada de praia seja inferior. Então, se vocês perceberem essa tendência em alguma das opções, vocês já cortam, porque é preconceito. Está bem? Então, essa habilidade é muito importante, valoriza a diversidade, não é isso? E elimina qualquer tipo de preconceito contra a arte. Aqui na habilidade 13, você viu também que há a palavra preconceito. Preconceitos, né? Mas aqui não é preconceito contra a arte, é preconceito contra os seres, é preconceito contra as culturas, é preconceito de outra natureza. E aqui na 14 seria contra a arte em si. Vamos prosseguir. Vamos ver. Aqui nós temos uma questão. Essa questão é do nosso Enem 2021. Observem bem a função da arte aqui. E agora, turma, aquilo que era abstrato vai se tornar bem claro para vocês. Porque na habilidade 12, nós sabemos que é preciso reconhecer as funções das obras de arte. O que havia de intenção do artista quando a produziu. Vamos ver.
reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho, da produção dos artistas em seus meios culturais. Então aqui eu tenho uma máscara. Vocês observem que essa máscara foi produzida por alguma garrafa de sabão para lavagem de roupa, ou para lavagem de louça, ou com algum outro produto de limpeza, algum produto dessa natureza, água sanitária, não sei. Ela está virada, né, assim, a boca da garrafa, vamos usar aqui essa catacrese, né? A boca da garrafa está para baixo, essa abertura aqui é a boca da garrafa, observem. O nariz seria aquela haste que nós usamos, perdão. Pronto, voltando aqui à nossa tela, seria aquela haste que nós usamos para segurar a garrafa. A garrafa foi colocada de boca para baixo de modo um pouco inclinado e essas duas partes seriam as faces. Observem aqui que há, mesmo levemente, a ideia, né, a imagem de dois olhos, na verdade. Então, a boca da garrafa serviu como boca para a pessoa, essa haste serviu como nariz, e aqui nós temos os olhos, e a face, a testa. Aqui nós temos uma espécie de cabeleira, parece que feita de tecido. Essa obra de arte, excelente, eu nunca tinha pensado em algo assim. Eu nunca vi na minha casa uma garrafa dessas e me passou pela cabeça que ela poderia parecer um rosto se eu a virasse de forma contrária. Então observe a percepção particular desse artista. Esse artista, Razolmé, usou plástico e tecido. Tecido para fazer a cabeleira e plástico, uma garrafa, para fazer o rosto. E ele fez, né, esta máscara em 2009. Agora, olhem que interessante o que vocês vão ler. As máscaras não foram feitas para serem usadas. Elas se concentram apenas nas possibilidades antropomórficas dos recipientes plásticos descartados. Nas possibilidades antropomórficas, coisas do homem, né? E, ao mesmo tempo, chamam a atenção para a quantidade de lixo que se acumula em quase todas as cidades ou aldeias africanas. Então, que função rica, interessante. Então, ele mostrou, por meio da arte, que é preciso tirar os resíduos que estão sendo mandados para as aldeias africanas ou lá produzidos mesmo. E aí nós vamos entender que ele teve essa função que eu diria social, de conscientização. Por meio da beleza da arte, ele chamou a atenção para o acúmulo de resíduos. Vamos ver aqui a nossa questão. Romualdo Razolmé costuma dizer que sua obra apenas manda de volta ao oeste o refúgio de uma sociedade de consumo cada vez mais invasiva, porque consome-se nos Estados Unidos e esses resíduos, né, do que foi consumido, os resíduos do que foi consumido não ficam apenas nos Estados Unidos. Consome-se na Europa e os resíduos não ficam apenas na Europa. Então, é uma sociedade de consumo cada vez mais invasiva. A obra desse artista africano que vive no Benin denota o quê? Vamos ver. Qual seria a função? Empobrecimento do valor artístico pela combinação de diferentes matérias-primas? Quer dizer que eu vou assumir um preconceito linguístico? Claro que não. Dizer que porque a matéria-prima foi o plástico e o tecido, eu tenho uma desvalorização da arte, a arte não se torna pobre por causa disso, né? Já falamos que esse tipo de item, aliás, de item não, porque o item é a própria questão do Enem, de alternativa, de opção que traga um teor preconceituoso, você já deve eliminar. B, reposicionamento estético de objetos por meio da mudança de função. Porque quando eu tenho a garrafa com a função de guardar água sanitária, de guardar o sabão para a roupa, de guardar o sabão para a louça, a função daquela garrafa é uma. E aqui ela foi reposicionada com uma mudança de função. Tanto ela ganhou uma nova posição, como ela ganhou uma nova função. Não é isso? Acredito que seja a opção B. C,
Convite aos espectadores para interagir e completar obras inacabadas. Essa obra nada tinha de inacabada, nada faltava nela. Então, mais uma vez, opção falsa, tanto quanto a A. D. Militância com temas da ecologia que marcam o continente africano. Cuidado com esta opção. Observe que quando eu fiz a leitura, eu disse, na opção B, há algo interessante. Mas eu disse, talvez seja essa. Geralmente há duas opções e você vai ficar em dúvida. Duas opções que fazem algum sentido. Seriam a B e a D. Entendido? E no item E, realidade precária de suas condições de produção artística. Ele não tinha essa intenção de mostrar que ele fez essa máscara porque ele não tinha outros materiais, então ele precisou fazer a máscara com o que ele tinha. Precariedade de suas condições de produção, não foi isso. A opção dele é por outra razão. Então, essa opção E também é uma opção preconceituosa. Vamos ver aqui, então, entre a B e a D. Isso é natural, você vai passar por essa situação nas questões do Enem, nos itens para a prova Enem. Gente, vamos reler? Romualdo Razolmé costuma dizer que sua obra apenas manda de volta ao Oeste o refúgio de uma sociedade de consumo cada vez mais invasiva. O que essa obra denota? Vamos lá, vamos escolher. Aqui, reposicionamento estético de objetos por meio da mudança de função? Houve isso. D. Militância com temas da ecologia que marcam o continente africano? Eu não tenho como, apenas olhando para essa máscara, dizer que há uma militância com temas, no plural, da ecologia que marcam o continente africano. Isso aqui seria uma extrapolação. Vendo uma máscara, eu não posso deduzir que esse artista milita com temas diversos da ecologia. Milita, por exemplo, com as preocupações com a água, eu não posso me exceder. Então, vamos marcar realmente a opção B de bola. Aqui encerramos o nosso vídeo. Vamos fazer mais 3 questõezinhas no próximo e encerrar o nosso módulo 3. Até já já, gente.